Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo do 14º domingo do tempo comum do ano A. De antemão, quero convidar você que não é inscrito a se inscrever e, se possível, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, tá bom? A primeira leitura deste domingo se encontra lá em Zacarias, capítulo 9, e são apenas 2 versículos, o versículo 9 e o 10, que nos diz assim: Assim diz o Senhor: Exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu Deus ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro, e desde o rio até os confins da terra. Amados irmãos e irmãs, já que o livro de Zacarias, creio eu, que é um livro que pouco nós lemos ou estudamos, enfim, eu trouxe algumas pequenas notas introdutórias sobre este livro, tá bom? Mas antes de começar a comentar, eu quero lhe pedir oração. Essa semana, com a graça de Deus, estou gravando os vídeos já antes de viajar, estarei indo para o estado de São Paulo, lá para a cidade de Sertãozinho, que fica ali próxima a Ribeirão Preto, onde eu vou estar dando formação bíblica esta semana, tá bom? Então quero contar com suas orações. É a primeira vez que estou indo para uma missão tão longe, mas com o coração, cheio de gratidão a Deus. Um padre que me conheceu justamente por causa aqui do YouTube, que me fez esse convite, Então rezem por mim, tá bom? E aí vamos lá. Amados irmãos e irmãs, o livro de Zacarias, ele pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte, que vai até o capítulo 8, ela tem um conjunto de cerca de 7 visões do profeta Zacarias. Depois, aparece do capítulo 9 até o 14. A primeira parte, ela provavelmente foi escrita ali por volta do ano 520 a.C. A segunda parte, ela já é escrita por volta do ano do século IV a.C. A gente, inclusive, costuma chamar essa parte de Deutero-Zacarias, ou seja, uma parte posterior aos escritos de Zacarias. E eu quero começar a lhe explicar o que acontece então no capítulo 9. Deixa eu dar um contexto histórico para vocês poderem entender, porque se a gente não fizer essa releitura, nós não vamos compreender a totalidade dessa mensagem que a primeira leitura quer nos trazer. Tudo começa lá bem atrás, com a morte de Salomão. O reino de Deus é composto por 12 tribos. Depois vai existir a dinâmica de reis. O último rei foi Salomão. Quando Salomão morre, o reino é dividido em 2. O reino do norte, inclusive, que é chamado de Efraim, aqui no texto, lá no versículo 10. E o reino do sul, que tem como capital Jerusalém, que também é falado aqui no versículo 10. E o que acontece? O reino do norte é invadido pelo Império Assírio. Algum tempo depois, o reino do sul é invadido pelo Império Babilônico. E aí é claro que o povo começava a sempre enxergar essas invasões como a ação do mal, e que Deus um dia libertará aquele povo. Depois esse povo, essa região é invadida pelo Império Persa. Inicialmente o povo enxergava a mão de Deus diante do Império Persa. Depois percebem que eles cobravam muitos tributos, por exemplo. E aí, obviamente, a compreensão já é outra compreensão. O capítulo 9 em diante, que já entra na dinâmica do século IV, já está agora se aproximando de uma outra invasão, que é a invasão romana, liderada por Alexandre Magno. Então, quero comentar para você que, inicialmente, a gente sente no texto que parece que é enxergado por aquele povo que a invasão de Alexandre Magno seria uma intervenção de Deus. Quantas e quantas vezes isso não acontece hoje? A gente vê alguma coisa boa e diz, nossa, é a mão de Deus. Depois eu descubro que não era bem assim. Então é mais ou menos isso que a gente está aqui agora, tá bom? Então vamos lá para a gente poder entender essa dinâmica, No início do capítulo 9, você pode inclusive pegar a sua Bíblia e ler, você vai perceber que vai se falar um pouco sobre as ações guerreiras contra as cidades estrangeiras. E 2 cidades estrangeiras são pontuadas. As cidades lideradas pelos fenícios e pelos filisteus. Então, é como eu disse a vocês, Alexandre Magno vencendo os persas seria como uma ação de Deus para aquele povo. Só que depois o texto acaba pontuando que existe uma intervenção diferente, que é a intervenção de Deus. E é isso que a gente vai fazer essa releitura do texto. Aqui aponta para como é que é a estrutura, como é que é a característica do reinado de Deus. Inclusive, para quem não sabe, esse texto é utilizado como inspiração para aquele momento em que Jesus senta no jumentinho e vai até a cidade de Jerusalém, que nós celebramos inclusive isso no Domingo de Ramos. Então vamos lá. Olhando para o texto, a primeira coisa que vai aparecer, exulta a cidade de Sião.
Aqui quer dizer exulta Jerusalém. Porque Jerusalém era construída em cima do Monte Sião. Ok? Aí diz, rejubila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. E agora começa então a vir as características do reinado de Deus, que na verdade são 6, e aí vai ser o nosso objeto de estudo desta leitura. Primeira característica, ele é justo. O que quer dizer alguém que é justo? Não é? É alguém que na verdade zela e providencia a justiça. Alguém que faz a vontade de Deus e que busca zelar para que a vontade de Deus aconteça. Ora, que rei é esse? Jesus Cristo. Em segundo lugar, aparece ele salva. No contexto do Antigo Testamento, sempre aparece a ideia de Deus como Salvador mesmo. Então, diferentemente dos outros reis que vinham ali para explorar o povo, para destruir, para matar, para acabar, para tirar a liberdade, Deus vem salvar. Depois, é humilde e vem montado no jumento. Atenção, né? Essa ideia de humildade remete à dinâmica de que ele não é um Deus que vem com pompa, mas vem humilde. Só que antes que a gente interprete a subida no jumentinho como algo pobre, é interessante você saber que as culturas antigas enxergavam a subida no jumentinho como algo nobre. Então, o rei que, embora humilde, ele é nobre. Mas ele é diferente de Alexandre Magno, como eu comentei do Império Romano, porque naquele tempo se usavam muitos cavalos. Então, nosso Deus ele não vem com a mesma estrutura, uma mesma liderança, o mesmo poderio que os reis deste mundo. O reinado de Deus é diferente do reinado dos homens. É essa a grande reflexão que a leitura quer nos propor. Depois diz assim, eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Como eu falei, Efraim remete-se ao reino do norte, Jerusalém ao reino do sul, ou seja, para todo mundo. Ou seja, ele vem tirar carros e cavalos, quebrar arco, tudo isso para trazer paz. Então Deus também é aquele que vem retirar as divisões, que vem tirar as guerras. É interessante você perceber que lá no Evangelho a gente percebe isso várias vezes. Se tinha-se uma crença de que o Messias que viria, ele viria para poder guerrear com o Império Romano. Mas ele vem tirar essas guerras, né? Essa visão sanguinária. Depois, além disso, vem dizer o seguinte também. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Ou seja, o reinado de Deus ele é universal. Ou seja, é a ideia que nós precisamos entender que a salvação vem para todos. Deus deseja reinar sobre todos. E, amados irmãos e irmãs, depois de ter feito esse estudo da leitura, espero que tenha ficado claro, a gente pode se perguntar, quem vai fazer uma reflexão sobre isso nesse final de semana? Se a gente quer falar para o povo numa homilia, numa pregação, numa reflexão, a gente faz o que aqui agora? Observar essas características do reinado de Jesus. Tanto para entender como é que é esse reinado, como também para entender como é que nós também devemos ser líderes na igreja. Por quê? Um bispo, um padre, um coordenador, um líder, enfim, se assemelha à liderança de Jesus. Será que essas características também estão dentro do nosso serviço pastoral, paroquial, comunitário? Será que nós também temos essas mesmas características de humildade, de trazer a paz, a concórdia, ao invés de divisões e contendas? Como é que nós temos liderado em nossas paróquias? Outra coisa interessante também é ter essa compreensão de Jesus como rei. Às vezes parece que a gente esquece, né? A gente olha para o mundo, vê o mundo tão negativo, e a gente esquece que no fundo o reino ao qual nós desejamos pertencer não é deste mundo. É o reino eterno, ao qual Jesus reina. Que fica essa reflexão para nós nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.